Segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa próxima videoaula. E essa videoaula vai inaugurar uma nova escola literária para nós começarmos os nossos estudos. Já fechamos aí todas as gerações românticas, né? Primeira, segunda e terceira. Ficamos um bom tempo nas relações entre o realismo e o naturalismo. E agora que terminamos as análises machadianas, que vimos aí os autores naturalistas, né, e a concepção patológica da sociedade ou do indivíduo, vamos agora para a escola posterior, que é o parnasianismo. Vamos começar a falar a respeito disso? Parnasianismo, Monte Parnasos, de onde vem, qual a simbologia, o que tem de interessante nesse movimento literário. Então eu convido para vocês virem comigo para a gente descobrir juntos do que se trata, tá bom? Nas últimas décadas do século XIX, a literatura brasileira abandonou o sentimentalismo dos românticos, que está até sublinhado, tá vendo? E percorreu novos caminhos. Na prosa surgiu o realismo, naturalismo, e na poesia surgiu o parnasianismo e simbolismo. O simbolismo vai ser a próxima escola literária, né? Depois do parnasianismo, mas por hora nós vamos focar especificamente nela, no parnasianismo. As características gerais do parnasianismo: tinha uma preocupação formal, um rigor estético, elaboração concisa e preciosa das palavras, né? O valor de um termo rebuscado, erudito, a complexidade, a comparação da poesia com as artes plásticas, ou seja, a escultura. Ou seja, quem poderia lidar com a arte da poesia tinha que ser uma pessoa preparada, uma pessoa culta, que dominasse a arte escrita como o artesão molda o seu jarro. Certo? As referências a elementos da mitologia grega e latina, vamos a todo instante voltar aí na mitologia grega, mitologia latina, falar de ninfas, falar de pensamentos e correntes voltadas para essa ideia aqui da mitologia, tá? A preferência por temas descritivos, tudo vai ser descritivista ao extremo. Se eu tenho, por exemplo, vão ter obras que vão falar sobre um jarro chinês. Vou pegar um jarro e vou dissecar esse jarro, vou falar sobre ele, falar absolutamente tudo. Apesar de ser uma arte pronta, né, fria, sem vida, os autores parnasianos entenderam que um vaso poderia ser um objeto de contemplação artística e dotado de sentimentos na hora de escrever os versos. A gente vai ver isso lá na frente. Enfoque sensual da mulher, tudo voltando aqui, ó, artes plásticas. Então a sensualidade, a silhueta da mulher, as curvas vão estar sempre presentes aqui nessa tendência, nesse enfoque sensual da mulher. Alguns poemas serão até mais do que sensuais, uma iniciação, vamos dizer, quase que pornográfica. Mas muito cuidado com essas insinuações, porque não é nada explícito, mas alguma coisa que foi sugerida, tá? Habilidade na criação dos versos, então as pessoas de maior capacidade aqui iam criar os versos, e esses versos tinham a função de impactar a realidade das pessoas, fazer com que elas refletissem sobre a realidade, sobre os símbolos, sobre as coisas de um modo geral, que fossem consideradas razoáveis para produzir poema em cima daquilo. Tá? Vocabulário culto, é a mesma coisa da preocupação formal. Palavras rebuscadas, uma riqueza, não é qualquer pessoa que vai entender uma poesia parnasiana. Às vezes é preciso estar com um dicionário latino ao lado, um dicionário mais completo, porque senão vai ficar no vácuo, vai ficar sem entender. Objetivismo, eles não davam voltas. Apesar de ser uma preocupação formal em vocabulário culto, a erudição das palavras, eles iam direto ao ponto, sem fazer rodeios, né? Diferentemente dos românticos. Tá? O universalismo, eles tratavam de todos os assuntos, e não especificamente de um como o outro, como queria o romantismo. Então eles superaram as outras correntes, abordando o universalismo, os conceitos gerais, universais, tudo que fosse considerado razão ou motivo para falar de arte, eles esquadrinhavam e faziam desse, né,
sua matéria-prima para estabelecer a conexão entre as palavras e moldar os mais belos poemas. E um apego à tradição clássica, um resgate de muitas coisas antigas, como a própria mitologia grega, o conservadorismo, um modo enrijecido, né, hermético, fechado de um fazer literário, que ora já tinha sido abandonado, ora fora resgatado, eles trazem de novo esse apego à tradição clássica. Tá? A gente vai ver mais detalhadamente a seguir aí. Olha só, essa obra aqui, como é que vai insinuar um erotismo. A mulher vista, comparada a uma rosa, é um ser puro, um ser frágil, mas ao mesmo tempo dotada de uma beleza absurdamente grande. E o sensualismo está envolto aqui. Ó. Ela não tem o seio coberto, mas está com uma flor aqui. Né? A comparação da mulher e uma flor, com essa leveza, essa suavidade, é uma característica parnasiana. Em alguns pontos extremos de alguns poemas, vai beirar o erotismo. Tá? Então, favor, considerar isso aí. Os poetas parnasianos achavam que alguns princípios adotados pelos românticos esconderam as verdadeiras qualidades da poesia, ou seja, eles desconstruíram todo o mito romântico e começaram do zero e resgataram as tradições passadistas, romperam definitivamente com os preceitos românticos. Então, propuseram uma literatura mais objetiva, com um vocabulário elaborado, racionalista e voltado para temas universais, ou seja, vamos falar de um problema social? Vamos. Vamos falar da igreja? Vamos. Vamos falar de alguma coisa relacionada à educação, economia, saúde, ao amor entre o homem e a mulher? Também. Ou seja, para eles, o assunto era o que menos importava. O que importava era o conteúdo, tudo aquilo que eles tinham como matéria-prima para poder argumentar em suas poesias. Por isso que fala universalização. Ou seja, um assunto em si era que tinha a menor importância, mas o conteúdo, a forma de se escrever é que realmente tinha que ser uma forma diferenciada. A inspiração dos modelos clássicos ajudaria a combater as emoções e fantasias exageradas dos românticos, garantindo o equilíbrio que desejavam. Desde a década de 1870, as ideias parnasianas já estavam sendo divulgadas. E no final dessa década, o jornal carioca Diário do Rio de Janeiro publicou uma polêmica em versos, que ficou conhecida como a Batalha do Parnaso. De um lado, os adeptos do realismo, tá vendo? E parnasianismo, e de outros, os seguidores do romantismo. Então, no Brasil, mesmo vivendo o parnasianismo, ainda tinha seguidores de 30, 40 anos atrás que ainda estavam com mentalidade no fazer romântico. Né? A idealização da mulher, o sofrimento, a melancolia, a fuga da realidade, e outros estavam aqui, ó, já com o pé no realismo e no parnasianismo. Por isso que teve o nome Batalha do Parnaso. Muito interessante isso aqui, ó. Frisem, tá? Outra tela muito importante que vale a pena ser conferida, vocês podem observar aqui, né? Temos características que vão beirar aqui musicalidade, a mitologia se fazendo presente, né? A forma das mulheres se vestirem, o seio está exposto, a referência ao erotismo aqui, a sensualidade feminina, tá? Continuando, a gente tem como consequência as ideias parnasianas e realistas foram amplamente divulgadas nos meios artísticos e intelectuais do país. Imagina uma tendência nova, uma estética que foi abraçada pelas mídias, pela imprensa, era tudo que eles precisavam para ganhar cada vez mais notoriedade e espaço. O marco inicial do parnasianismo brasileiro foi em 1882, com a publicação de Fanfarras, de Teófilo Dias. A obra Fanfarras, do autor Teófilo Dias. O parnasianismo no Brasil propriamente dito. O parnasianismo tem seu marco inicial com a publicação de Fanfarras de Teófilo Dias, como já foi falado, em 1882. Contudo, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia também auxiliaram a implantação do parnasianismo no Brasil. Dentre eles aqui, ó, Olavo Bilac é o mais conhecido dos poetas. A gente vai falar em seguida. A estética parnasiana, originada na França, valorizava a perfeição formal, o rigor das regras clássicas na criação dos poemas, a preferência pelas formas fixas, né, que são sonetos. Lembram-se? 2 tercetos e 2 quartetos, na forma escalonada de fazer uma poesia? Então, a apreciação da rima métrica, a descrição minuciosa, a sensualidade, o erotismo, a mitologia greco-romana e, além disso, a doutrina da arte pela arte. Não era qualquer pessoa que pudesse escrever.
A pessoa tinha que provar que tinha qualidade na produção de seus versos. Era como um artesão que vai esculpir um vaso, né? Ou uma pessoa que lida com lapidação de joias vai pegar uma joia, uma pedra rara, né? Uma pedra bruta, já com muito valor, e vai agregar forma, mais valor ao que já era belo. Vocês entenderam? Essa é a função do autor, do poeta, na visão parnasiana. Esteve presente nos poemas parnasianos, a alienação e descompromisso quanto à realidade. Vale ressaltar isso aqui, é a essência, o conjunto da obra. Vale a pena vocês voltarem isso aqui, tornarem a ouvir minha explicação e lerem, busquem mais informações, assim vocês vão se inteirar mais, tá? Contudo, os parnasianos brasileiros não seguiram todos os acordos propostos pelos franceses, ou seja, eles foram mais maleáveis, mais flexíveis, pois muitos poemas apresentavam subjetividade. O que é subjetividade? Uma volta ao romantismo, e eles eram contra a subjetividade. Aqui no parnasianismo, eles propunham o contrário, eles iam direto ao assunto, ou seja, a objetividade. Então, uma preferência por temas voltados à realidade brasileira, contrariando outra característica do parnasiano francês, que era o universalismo, tá? Então, o parnasianismo teve origem lá na França, mas aqui no Brasil ele foi adaptado. Ele foi colocado conforme a necessidade local e não seguindo à risca os preceitos de um outro país, de uma outra cultura, de uma outra sociedade. Então aqui a gente tem, né, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac, a tríade brasileira do parnasianismo, material utilizado para as nossas próximas aulas, tá? Então eu peço a vocês para observarem muitas características originais do parnasianismo, né, universal, principalmente o europeu, como ele chegou ao Brasil, através de que obra, Fanfarras de Teófilo Dias, lembram-se? Vão associar as características gerais, como ele foi modificado aqui no Brasil, e não se esqueçam dessa tríade, esses três nomes que compuseram os dogmas essenciais do parnasianismo aqui no Brasil, que são Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac, tá bom? Então, gente, valeu pela atenção, agradeço aí a todos, estudem, cumpram com suas obrigações, nos vemos na próxima videoaula, até mais, tchau!